bem? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez Olá, por estar Renato. conosco. Sempre um prazer. Imagina, eu que agradeço. Hoje o assunto é polêmico aqui, Muito. hein? Vamos falar aí? De maconha. É. Polêmico, relevante, né? E muito importante de ser debatido. Sim, e já quero começar logo perguntando, por que que o aumento, o consumo, né, da maconha cresceu tanto nesses últimos anos, doutor? Então, a gente precisa entender que a maconha ainda é vista como uma droga inofensiva, ainda é vista como uma droga que não causa dependências, não traz prejuízos à saúde e é a droga capaz de deixar a pessoa menos ansiosa, de deixar a pessoa mais sociável e que os estudos comprovam totalmente ao contrário. Pois é, hein? Doutor Sandro, muitos jovens ultimamente, eles têm usado a maconha assim para lazer, para hobby, para festas e na sua socialização em si. Sim. Ela em si, ela pode vir a causar problemas mentais, psiquiátricos, também psicológicos? Sim, tem muitos estudos, né, que já apontam que a maconha, no seu abuso, no seu uso frequente, ok, ela traz diversos malefícios, não só de ordem psíquica, como de ordem física também. Então aumenta quadros de ansiedades, quadros depressivos, né? E tem um estudo americano do NIDA, que é um órgão responsável por medir a estatística do consumo e as suas consequências, com mais de 300 mil jovens entre 16 e 35 anos, né? E este estudo apontou que o uso frequente de maconha está associado ao aumento de ideação suicida. Nossa! Então, além da droga, né, da maconha, causar prejuízos cognitivos, causar lentificação no pensamento, na tomada de decisão, ainda, né, ela pode levar a esses quadros mais comórbidos, que é a ideação, pensamentos negativos e suicidas. Então, nós podemos dizer que a maconha ela vicia? Sim, completamente, né? Essa parte do diagnóstico é um pouco longa de eu explicar, mas eu faço questão, porque há uns anos atrás, né, o DSM, que é o nosso manual de estatística médica, difundido e usado no mundo inteiro, ele colocava 3 categorias para a gente diagnosticar a dependência química. Então era o usuário de droga, ou aquele experimentador, o usuário esporádico. A segunda categoria era o abusador, aquele que faz uso nocivo. E por fim a gente tinha a dependência realmente química, o dependente químico. Então era dividido nessas 3 categorias. Na última década teve esta nova revisão do DSM, hoje a gente trabalha em cima do DSM-5, não existe mais essa dicotomia entre uso, abuso e dependência. Hoje tudo é dependência. Por quê? Porque eles entenderam que não existe margem segura para usar qualquer tipo de droga. Quando eu falo droga, qualquer substância psicoativa que vem modificar o nosso funcionamento químico cerebral. Então eles colocam como a dependência nível 1, que é leve, a dependência nível 2, que é moderada, e a dependência nível 3, que é a dependência grave. Então imagina a gente, né? E como que mede este diagnóstico? Então o paciente chega ao nosso consultório. Como que a gente vai mensurar isso? Eles colocam 11 critérios, 11 critérios, e que se essa pessoa fizer um número X de critérios durante 12 meses, ele tem o diagnóstico. Eu vou trazer alguns critérios, aí vocês vão ver que qualquer pessoa que usa droga, quando eu falo substância psicoativa, hoje falando de maconha, mas poderia ser qualquer droga, a gente, quem usa, né, se enquadra nesses critérios. O primeiro seria, né, a pessoa, ela sempre ela perde o controle no uso de droga. Hoje falando de maconha. Então, ela pensa em fumar maconha uma vez por semana, acaba fumando 2, 3, 4, 5. Pensa em fumar um baseado por dia. Quando ela vê, ela fuma 2, 3, 4. Então, ela perde o controle. E aí, ela sabendo disso, ela tenta inúmeras vezes controlar. Falar, não, a próxima semana, a próxima segunda-feira, eu vou ficar abstinente. Não consegue. Então, ela perde o controle. Isso acontece por quê? Porque ela tem uma fissura muito grande. Ela fica com essa vontade constante de usar droga.
ok? E aí ela perde, assim, e para ela manter a droga, para ela conseguir a droga, ela perde muito tempo em busca. Então ela vai telefonar para um amigo, ou vai na biqueira com o traficante e ela leva todo esse tempo. Eu falei 4 princípios, que é muito fácil de ver, qualquer pessoa que vai fazer uso de droga se enquadra nesses, né? 4. Aí a gente tem os problemas que a droga começa a acarretar já, que é problemas interpessoais, de relacionamento. Eu, usando droga, eu acabo prejudicando o meu relacionamento dentro de casa, o meu relacionamento no trabalho, meu relacionamento, caso eu seja casado, relacionamento afetivo fica prejudicado. Se eu trabalho ou estudo ou estou na faculdade, eu não vou conseguir produzir e entregar de acordo com a expectativa. Então eu tenho um prejuízo em relação à vida laboral, vida social, vida acadêmica, ok? E a terceira causa direta em relação a isso é o absenteísmo, né? É a falta do trabalho e o abandono da escola. Porque a gente vê que os jovens, quando começam a usar droga muito cedo, seja ela qual for, eles começam a ser repetentes e por vezes, né? E por vezes ele abandona a escola. Quantos jovens estão fazendo supletivo porque se envolveu com droga e não conseguiu terminar os estudos? Né? Até aí eu falei agora 8 critérios. Tá. O próximo critério é a pessoa, mesmo tendo prejuízo, sabendo que a droga está causando algum prejuízo, ela continua no uso. Por quê? Porque é uma dependência, lembra? Sim. Seja ela dependência leve, moderada ou grave, então ele tem algum quadro depressivo, continua usando droga. Ele tem um quadro ansioso, continua usando droga. Mulher grávida, se ela é dependente, ela continua usando droga. Então, assim, né? Se tem algum problema, quem usa droga se coloca em risco, arruma mais briga. Intoxicado por droga, entorpecido por droga, vai dirigir. Se ele tem algum trabalho de risco, seja em uma gráfica, em uma metalúrgica que trabalha com máquinas de risco, ele se coloca mais em risco. Então, veja que, assim, que não tem margem segura. Então, os outros critérios, os últimos para a gente fechar, seria a abstinência, né? A pessoa, quando ela usa muito a droga e ela quer parar de uma hora para outra, ela não consegue. Porque tem abstinência física, tremores, ansiedade, né? Ou cognitiva, irritabilidade. A maconha em si também ela pode trazer perda de memória, né? Sim, grande. É os prejuízos cognitivos. Eles matam os neurônios, sim, né? Sim, porque existe um desarranjo na nossa, quimicamente, ok? Nos nossos neurônios. E a gente fica, realmente, o dependente químico, ele tem prejuízo cognitivo. Ele tem prejuízo no raciocínio, na tomada de decisão, no pensamento lógico, né? Na memória rápida, ele tem uma certa dificuldade de se organizar. Então, os prejuízos cognitivos são os diversos. E por último, né, dos diagnósticos, a gente tem eu falei da abstinência, que ele não consegue ficar sem usar a droga, porque ele tenta e, enfim, por conta de todo esse quadro, ele acaba ficando prejudicado por conta que o organismo, ele já, enfim... Tá tomado. Tá tomado, né? Olha, e como que a gente pode, né, a gente já sabe, diagnosticou, ok. Como é o tratamento para essa pessoa? O que ela tem que fazer, né? Internar essa pessoa? Como é que a gente pode conduzir o tratamento nesse caso, doutor? Outra pergunta muito, muito importante. O tratamento existe as mais diversas modalidades em tratamento. Tá. Internação, de vez em quando se faz necessário, para geralmente os dependentes graves, ok? Que já tentaram diversas formas de tratamento. Então, eles já tentaram o tratamento ambulatorial, já tentaram o tratamento de grupos de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, já tentaram fazer outras terapias medicamentosas, já tentaram terapia em grupo, enfim. Hospital dia, tentaram diversas formas, não consegue aderir a nenhum modelo proposto. Geralmente, aí sim chega-se à internação para que ele possa desintoxicar. A internação nada mais é do que o momento do recorte inicial que a gente protege o dependente químico
para que possa haver a desintoxicação, para que possa haver o equilíbrio bioquímico, porque lembra que as substâncias psicoativas alteram a nossa percepção, o nosso pensamento, sentimento, razão. Então as medicações equilibram o sistema cognitivo, o sistema mental, e aí sim o paciente ele tem maior probabilidade de continuar os tratamentos extra-hospitalares. Então o psicólogo é fundamental, né? Então nessa ajuda, né? Nesse tratamento. Já entra pra orientação. Perfeito, porque o tratamento por dependência de substâncias psicoativas, ele é feito por uma equipe multiprofissional. Então, a gente precisa, assim, do enfermeiro, a gente precisa do terapeuta ocupacional, a gente precisa, muitas vezes, do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra. Então, é um grupo muito grande de profissionais, cada um com as suas especificidades, ok? Se debruçando em cima de um único indivíduo para que ele possa se restabelecer. Hoje em dia também muita gente acaba usando, né, a maconha, fala para ficar tranquila, tenho ansiedade, vou usar. Não tem muito isso? Sim. Hoje a gente tem também um outro tipo, que é o óleo extraído, né, o CDB, que tem sido usado. Então, você sabe me dizer mais ou menos qual é a diferença disso? Sim, então, porque isso é uma outra, é um grande conflito, né, que as pessoas falam sobre a maconha medicinal, né? Primeiro que não é a maconha, né? Se a gente pegar a cannabis, é uma planta com mais de 50 tipos, né, de canabinoides. Então a gente tem que isolar um deles, que é o canabidiol. O canabidiol, que é o óleo, realmente o óleo ele é medicinal. O óleo já tem comprovação científica que ele ajuda em diversas doenças, como câncer, como epilepsia, como alguns quadros de convulsões, de anorexia. Então, a gente isolar a droga, que é o CDB, que é o canabidiol, mas lembrando que o canabidiol ele não é psicoativo. O canabidiol ele não dá barato. O que dá barato na maconha é o tetraidrocanabidiol, que é o THC. Este sim dá barato. E quando as pessoas fumam maconha, ok? Elas não fumam a maconha realmente para ter um relaxamento. Elas querem sentir o prazer, sentir aquele êxtase da droga, que também tem este lado de relaxamento, ok? Mas por ser uma droga perturbadora do sistema nervoso central, ela vai alterar o seu funcionamento. É fora, né, do contexto, né, Sim, a gente sabe que em um primeiro momento a pessoa usa a maconha para se socializar, enfim, para ficar relaxada, ok? Mas cada organismo reage à droga de uma maneira. E a intoxicação por droga leva a quadros psicóticos, a quadros de alucinação, né, chamadas bad trips. Então, realmente é uma droga, né, como eu costumo dizer, droga, nunca nenhuma substância psicoativa, quando a gente abusa, ela é segura. Sempre ela vai trazer algum tipo de prejuízo, seja ele físico ou cognitivo. Sim. Doutor Sandro, falando de mãe, a mulher que toda a vida ela foi dependente da maconha, usuária, direto. Sim. Descobre que ela engravidou. E ela continua no uso. Vai trazer malefícios para a criança? Sim, claro. Ótima pergunta. Né? Não tem como, lembra? Eu falei isso no álcool, né? Porque a placenta, ela não protege a criança de nenhuma substância. A maconha, geralmente, ela é fumada como cigarro, ok? Lembrando, olha, a gente precisa também alertar que a maconha é mais prejudicial do que o cigarro. Tem estudos que mostram que a maconha, ela tem 4 vezes mais alcatrão, que é altamente cancerígeno, ok? Do que o cigarro. 2 baseados de maconha equivale a 20 cigarros. Uau. E se ela tem 4 vezes mais alcatrão, imagina a quantidade de toxina cancerígena você está ingerindo. Aí imagina uma mulher grávida, ok? Fumando uma maconha. Os estudos para gestação mostram que a criança que foi gerada por uma mãe que permaneceu fazendo uso de cannabis, a criança com seus 2 anos de idade, ela apresenta dificuldade na fala, dificuldade motora, dificuldade em raciocínio. Então, assim, ela tem um atraso na cognição. Então, assim como a maconha traz prejuízo para o jovem,
para o adulto e para o idoso, também vai trazer prejuízo significativo para a criança, que está em formação. Poxa vida, né? Porque a gente sabe que qualquer substância psicoativa para o jovem, o potencial é mais lesivo, porque a cognição ainda está em formação, ainda mais uma criança que está sendo formada por completo. É uma coisa assim meio terrível, né? Se a gente for parar para pensar, realmente, a gente estava falando do álcool na semana passada, né, do uso das drogas, a gente vê que, infelizmente, tem crescido muito o número, né, de pessoas que têm procurado esse tipo de alternativa para poder usar até como fuga, né, para sua área emocional, né? Perfeito. E fora quando não se tem também, né, Bárbara, doutor, pai usuário, mãe usuária, os filhos também todos usuários. Complicado, né? Qual que seria a dica? Todo recorte que a OMS faz a cada ano, eles procuram tentar mensurar como anda a evolução do consumo da droga. O último recorte feito pela Fiocruz, né, foi o terceiro levantamento sobre drogas feito no Brasil, apontou que 9,9% das pessoas fazem uso de substâncias psicoativas. Uau. 10%. Se a gente tem uma população de 214 milhões de pessoas, a gente pensa aí que 20 milhões de pessoas jovens estão usando droga. Dessas 20 milhões de pessoas, ok, 7,7% da população faz uso de maconha. Então a maconha no Brasil e no mundo, outro recorte importante, é a droga ilícita, porque é uma droga ilícita, mais usada no mundo e no Brasil também. Então, por isso que os jovens realmente estão usando. Lembra que o álcool é uma droga lícita, ela também é a droga mais usada, mas ela é lícita, vende em qualquer lugar. A maconha não, a maconha é proibido o comércio, é proibido a venda. E assim mesmo ela continua, ela está no ranking da droga mais consumida no mundo. E, doutor, qual que seria a dica que o senhor daria para os pais nessa hora que estão nos vendo, né? Que sofrem com os filhos, passando essa situação de vícios e não estão aguentando, porque muitas das vezes os filhos já chegam, faz barraco dentro de casa, briga, confusões, né? São tipo de adversidade, de palavras de afronta, de ofensas que eles dão nos próprios pais. Qual que seria a palavra que você daria para os pais nesse exato momento? Olha, neste caso específico, tem que buscar ajuda profissional, porque neste recorte, seu filho já é um dependente químico, então precisa de ajuda. Agora, o que a gente precisa fazer é o que estamos conversando aqui, a prevenção primária, lembra? A prevenção primária, ela é menos custosa e é a gente levar informação de qualidade. Então, para os pais, a primeira dica que eu dou é: seja exemplo. Não use droga, não beba, não fuma, porque o seu filho lhe tem como exemplo. Né? A criança enxerga os pais como heróis. Então, se o meu herói, eu vejo ele fumando cigarro o dia inteiro, desde a minha infância, então a probabilidade de eu fumar cigarro é maior. E isso serve para o álcool, isso serve para a maconha e por aí vai. Agora, para aquele domicílio que já está vivendo, né, a tragédia, né, das drogas, busque ajuda o quanto antes. Porque tem hora, dependendo da gravidade da dependência, o seu filho ele perde o poder de escolha. E aí você, como responsável por ele, você tem que tomar essa escolha. Busca ajuda profissional, busca orientação e intervém mesmo contra a vontade dele, porque você precisa salvar a vida do seu filho. Doutor, então eu já quero que você deixe os seus contatos pra gente, né? Pra quem precisar de uma ajuda psicológica, terapêutica, né? Por favor, né? Somente Clínicas aí tá super aberta para receber, né, os seus pacientes e ajudar quem precisa, né, doutor? Olha, como aqui a gente está fazendo o papel público, né, de levar informação em toda a cidade do Brasil, a gente oferece, o SUS oferece tratamento gratuito. Então, para você que não tem condição de investir num tratamento privado, o SUS oferece os CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial, existe o CAPS álcool e droga, que é específico no álcool e droga, também o sistema é gratuito, então você tem inúmeras salas de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos.
Para os familiares, vocês podem procurar o Amor Exigente, né? Que são grupos específicos para orientar os pais que estão passando por esse problema. Agora, sobre a nossa clínica, a gente tem o prazer de atender todos que nos procurem. O nosso site é somenteclinicas.com.br. O meu Instagram profissional é Sandro Massini _psicólogo. Mande suas perguntas, suas dúvidas, que teremos o prazer em respondê-lo. E eu vou pedir licença para fazer uma homenagem especial ao Dia das Mães. Sábado está aí. Então eu queria desejar um domingo abençoado a todas as mães do Brasil. A minha mãe especial, mãe querida do meu coração. A minha esposa, que também é mãe, que eu amo de paixão. Forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, doutora. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem estamos aí. Aqui, né? Obrigado, doutor. Novamente. Um abraço, eu que agradeço. A gente vai para um break bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí.